O Renan Santos apareceu com uma tese genial. O Brasil precisa de uma bomba atômica para ser respeitado. A lógica é impecável se você tiver 10 anos de idade. Basicamente, a ideia é que sem uma ogiva nuclear continuaremos sendo o Zé Carioca da geopolítica, vendendo soja, minério e petróleo enquanto recebe o gringo para a festa e espera decidir quem pode ou não sentar na mesa. E é quase como se faltasse ao Brasil não uma política externa, mas uma indústria competitiva ou tecnologia de ponta. Eu entendo o anseio por soberania. O Brasil tem todo o direito de querer ser uma potência. O problema é imaginar que a potência se mede pelo tamanho da explosão. Existe uma grande diferença entre duas frases. O Brasil precisa dominar a tecnologia nuclear e o Brasil precisa ter uma bomba nuclear. A primeira é um projeto de país, a segunda é só vaidade geopolítica. É como falar, quero ser rico, e concluir, preciso comprar uma Ferrari. Sem carteira, sem estrada e pagando o financiamento no cartão da poupança do filho. Será que ele sabe o que é ter filho? O imaginário nuclear adora vender um pacote completo. Cogumelo atômico, míssil cruzando o céu e um sujeito de terno com um dedo pairando sobre o botão vermelho. Só que o átomo é muito menos cinematográfico. Ele está num hospital, num laboratório, numa máquina de radioterapia abandonada. E quando você perde o controle, não precisa de uma guerra nuclear para fazer uma tragédia. Aliás, existe uma história tão absurda que parece ter sido inventada justamente para fazer uma piada sobre isso. Dois caras desmontam uma máquina velha de radioterapia, liberam material radioativo. Na versão ficcional contada pelo Léo Lins, um sapo sofre uma mutação e nasce com 8 patas. Sim, um sapo de 8 patas. Parece uma piada de comediante que passou do ponto, né? E o Léo Lins é esperto. E é exatamente esse o problema, porque a ficção pode inventar o sapo, o Césio 137. Infelizmente não é ficção. Basta lembrar de Goiânia, em 1987. Não foi preciso de uma ogiva, não foi preciso de uma superpotência, um vilão apertando o botão numa sala subterrânea. Uma fonte de Césio 137 abandonada, 2 catadores de ferro velho e uma cadeia absurda de falha de controle foram suficientes para produzir um dos maiores acidentes radiológicos da história do Brasil. E isso é uma lembrança bastante conveniente para quem acha que a grande questão nuclear brasileira começa na bomba. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico. Antes mesmo de pensar em fabricar uma arma capaz de destruir uma cidade, talvez seja interessante demonstrar que conseguimos administrar com competência tecnológica nuclear muito menos espetaculares. Isso expõe a infantilidade do argumento, porque dominar a tecnologia nuclear é uma coisa, construir uma bomba é outra. A primeira pode até transformar o Brasil em uma potência tecnologia. A segunda pode transformar o Brasil numa notícia internacional. Ah, mas a Coreia do Norte tem uma bomba. Tem. E aqui é preciso reconhecer o óbvio. A dissuasão nuclear funciona. A bomba tornou qualquer tentativa de intervenção militar contra a Coreia do Norte muito mais arriscada. Só que repare no que ela fez. A bomba tornou qualquer tentativa de intervenção militar contra a Coreia do Norte muito mais arriscada. Só que repare no que ela não fez. A Coreia não transformou num Japão ou numa Alemanha. Não criou uma indústria que o mundo inteiro precisa. Conseguiu comprar uma coisa, capacidade de dissuasão. E está pagando o preço com isolamento internacional, ou seja, a bomba resolveu exatamente um problema que o Brasil não tem. Ninguém está preparando uma invasão anfíbia. O problema do brasileiro é outro. É produtividade, é infraestrutura, é tecnologia, é transformar minério em produto, pesquisa em patente, e universidade em indústria. É parar de exportar o futuro em container, numa caixa. E aqui é exatamente a parte mais engraçada. O Brasil já tem uma coisa que um país sério precisaria para construir poder nuclear sem precisar brincar de doutor estranho com uma ogiva. Tem reserva de urânio, tem domínio do ciclo de combustível nuclear, tem conhecimento técnico, tem um programa de submarino de propulsão nuclear. Ou seja, o Zé Carioca tem o material. O problema é que ele continua querendo comprar uma fantasia. Em vez de transformar esse conhecimento em indústria, medicamento, energia, tecnologia, pesquisa e exportação, a proposta dele basicamente é: e se a gente construísse uma bomba para os outros terem menos da gente? Uma solução de criança para um problema de adulto. Por exemplo, o Japão entendeu o contrário. O único país da história que sofreu diretamente 2 ataques com arma nuclear. Se alguém tivesse justificativa para transformar trauma em programa de revanche atômica, seriam eles. Mas fizeram outra coisa. Dominaram a engenharia, a indústria, a robótica, a tecnologia, a pesquisa. Construíram uma das economias mais sofisticadas do planeta. O Japão não tem bomba.
Mas tente dizer que o Japão é irrelevante. Boa sorte. Antes que alguém diga, mas o Japão está protegido pelo guarda-chuva nuclear americano. Sim, está. Isso só torna a história mais interessante, porque eles perceberam que o poder também pode ser construído fazendo o mundo depender daquilo que você sabe produzir. É uma forma de poder bem menos barulhenta e é muito mais lucrativa. E cada vez mais, a energia para a economia que vai consumir quantidades absurdas de eletricidade com energia artificial é data center. Isso gera empresas, emprego, patentes, exportação, conhecimento e principalmente dinheiro. Uma bomba não faz nada disso, faz o mundo olhar para você por medo. Uma indústria faz o mundo precisar de você, do país, do Brasil. Existe uma diferença brutal entre as duas formas de poder. O Renan acerta numa coisa: o Brasil precisa ser grande, soberano e capaz de se defender, mas escolhe o instrumento errado. O Brasil não precisa provar que é baixo construindo uma bomba atômica. Precisa parar de confundir poder com fogo de artifício, porque o problema histórico do Zé Carioca nunca foi a falta de uma ogiva, foi ter matéria-prima de país rico e capacidade de país pobre. Talvez seja na hora de parar de vender ou urânio, ou minério, ou petróleo e talento brasileiro enquanto os outros vendem o produto acabado. O Brasil não precisa fazer o mundo ter medo da gente, precisa fazer o mundo precisar da gente.